No firmamento de Hollywood, poucos nomes brilharam com a intensidade caótica e magnética de Nicolas Cage. Durante décadas, ele foi mais do que um ator. Foi um fenômeno indomável, uma força imprevisível que redefiniu a atuação na tela grande. Desde a entrega dilacerante que lhe rendeu um Oscar em Despedida em Las Vegas, até a intensidade explosiva de A Outra Face, Face Off, e a aventura familiar de A Lenda do Tesouro Perdido, Cage forjou um legado de audácia. Tornou-se um ícone inesquecível, capaz de sussurrar com vulnerabilidade e gritar com uma fúria que parecia nascer das profundezas da alma. Mas a indústria do cinema é conhecida por devorar seus próprios filhos, e a chama que arde com tanta intensidade é muitas vezes a que mais rápido se consome. Por trás dos holofotes, dos milhões de dólares e daquele sorriso selvagem que cativou o mundo, escondia-se uma realidade brutal. A vida de Cage se tornou um campo de batalha pessoal marcada por tempestades devastadoras, 4 casamentos desfeitos, dívidas colossais que o arrastaram à humilhação da falência e feridas emocionais tão profundas que nenhuma quantidade de fama podia curar. E justamente quando seus fãs e a crítica acreditavam que a tempestade finalmente havia passado, que a calma havia retornado à turbulenta vida do ator, uma reviravolta inesperada em sua história pessoal deixou todos completamente atônitos, reescrevendo tudo o que pensavam saber sobre ele. Para entender a tempestade, primeiro precisamos entender a chuva. É cruel como a dor parece escolher primeiro os sonhadores, e antes que o mundo visse seu fogo indomável, o jovem Nicolas Cage aprendeu o significado da perda muito cedo. Nascido como Nicholas King Coppola, em 7 de janeiro de 1964, em Long Beach, Califórnia, seu destino parecia estar escrito na arte. Ele era o caçula de 3 irmãos, em uma família onde o intelecto e a criatividade fluíam como um rio profundo, mas onde a paz era tragicamente esquiva. No final dos anos 60, a Califórnia era o epicentro da música, da rebeldia e da luz do sol. No entanto, dentro do lar dos Coppola, o ritmo vibrante do exterior muitas vezes parava bruscamente. Seu pai, August Floyd Coppola, era um respeitado professor de literatura, um homem brilhante, intenso, que media a vida em parágrafos e filosofias. Sua mãe, Joy Vogelsang, era bailarina e coreógrafa. Uma alma apaixonada e elegante, mas dolorosamente frágil. Suas emoções oscilavam violentamente entre uma criatividade radiante e um desespero silencioso que enchia a casa de incerteza. Aquele lar cheirava a livros antigos e perfume, a café fresco e a uma tensão quase palpável. Era um lugar cheio de beleza artística, mas perpetuamente assombrado pela imprevisibilidade. Alguns dias eram luminosos e cheios de inspiração. Outros eram assustadoramente imóveis, governados pelo silêncio. Cage se lembraria dessas noites décadas depois, com uma dor ainda visível em seus olhos. Minha mãe lutava com as emoções dela, confessou suavemente. Havia momentos de beleza e momentos de medo. Eu não entendia, mas sabia que algo estava sempre errado. O pequeno Nicholas aprendeu a esperar perto da porta, não o som de passos alegres, mas o silêncio que confirmava outra ausência. Quando Nicholas tinha apenas 12 anos, esse frágil equilíbrio familiar finalmente se estilhaçou. O casamento que havia tentado sustentar o intelecto e a paixão em uma harmonia delicada, ruiu sob o peso de um sofrimento que não podia mais ser escondido. Seus pais se divorciaram, deixando a casa estranhamente vazia e o coração do jovem Nicholas cheio de rachaduras. Meu pai me deu o intelecto, minha mãe me deu as emoções, refletiu Cage anos depois. Eu tenho vivido no meio deles desde então. A separação o obrigou a se tornar reservado. Após o divórcio, seu pai, August, o criou com disciplina e estrutura, enquanto Joy permaneceu como uma presença amada, mas espectral, muitas vezes internada.
às vezes ausente por meses. Foi nesses anos de formação que a solidão se tornou sua companheira mais constante. Na prestigiada escola preparatória de Beverly Hills, ele tentou se encaixar, mas ser um Coppola parecia uma maldição. Seus colegas zombavam, sussurrando que seu futuro foi comprado, não conquistado. Cada riso cortava mais fundo do que deixava transparecer. Farto de ser a sombra da sua família, ele construiu uma armadura. Vestiu uma jaqueta de couro, óculos escuros e se transformou em Roy Richards, um alter ego que respirava desafio e fuga. As zombarias cessaram, mas o disfarce revelou algo mais profundo. Ele não queria apenas mudar o seu nome. Precisava reivindicar a sua própria identidade, forjada por ele mesmo. Pouco depois, rebatizou-se Nicolas Cage, inspirado pelo compositor vanguardista John Cage e pelo herói da Marvel, Luke Cage. Eram símbolos de liberdade artística e resiliência urbana. Essa decisão, nascida da dor e da rebeldia, foi a primeira vez que ele assumiu o verdadeiro controle de sua vida. Nessa mesma busca inquieta por significado, ele descobriu um refúgio: o mundo da atuação. Ficou hipnotizado pela emoção crua de James Dean em Juventude Transviada e pelo poder contido de Bruce Lee. Viu homens que transformavam a dor em força. Aos 15 anos, Nicholas começou a sonhar em fazer o mesmo. Pegar cada fragmento quebrado de sua infância, cada silêncio aterrorizante e cada amor frágil, e transformá-lo em algo que pudesse comover o mundo. Cada ferida se tornou o combustível de sua arte. O menino que uma vez se escondeu atrás de óculos escuros estava pronto para encarar o mundo sob as luzes mais brilhantes. Cada lágrima que sua mãe derramou na penumbra, cada silêncio que moldou sua infância, não se perderam no tempo. Tornaram-se, anos depois, o combustível do fogo indomável que o mundo veria brilhar em cada tela. Na profundidade de cada personagem fraturado que ele trouxe à vida, Nicolas Cage não era a estrela de Hollywood. Ele continuava sendo aquele menino, tentando desesperadamente dar uma voz ao silêncio de sua mãe. Mas a dor tem uma forma cruel de persegui-lo, mesmo quando você corre até os pulmões doerem. Para o jovem Nicolas Cage, o silêncio opressor de sua casa na Califórnia não desapareceu quando ele partiu. Apenas mudou de forma. Transformou-se no eco agudo da rejeição, na fome que roía seus bolsos vazios e no frio penetrante de noites intermináveis, olhando para o teto de um quarto emprestado, perguntando-se se o amanhecer traria alguma esperança. Havia noites em que Los Angeles brilhava ofuscantemente fora de sua janela. Uma miragem de luzes de neon, música e risadas. Mas ele se sentia a milhões de quilômetros de distância, preso exatamente no mesmo silêncio que conheceu quando criança. Eu levei esse silêncio comigo, ele admitiria mais tarde, e tive que encontrar uma forma desesperada de transformá-lo em algo. Aos 17 anos, em um ato de rebeldia e coragem, ele renunciou ao privilégio. Abandonou a proteção do ilustre sobrenome Coppola pela incerteza crua da sobrevivência. Tornou-se um nômade em sua própria cidade, vagando de um apartamento caindo aos pedaços para outro, dormindo às vezes no chão, às vezes em seu carro velho, usando o motor como única fonte de calor contra o frio da indiferença. Ele varria palcos, aceitava qualquer trabalho esporádico que lhe permitisse sobreviver mais um dia na implacável cidade dos sonhos. Algumas noites, ele ensaiava suas falas sozinho no escuro, sussurrando-as no ar vazio, apenas para lembrar como era ser ouvido. Eu queria ser visto por quem eu era, disse ele, não pelo meu sobrenome. A verdade é que era invisível. Mais um sonhador entre milhares, andando pelas calçadas rachadas da Hollywood dos anos 80. Para sobreviver, conseguiu um emprego vendendo pipoca no Teatro Fairfax. Observava noite após noite como outros rostos brilhavam na tela prateada. O cheiro de manteiga e açúcar queimado grudava em sua jaqueta
Uma lembrança cruel de que estava alimentando os sonhos dos outros enquanto ele mesmo morria de fome por sua própria chance. Quando um pequeno papel finalmente chegou em 1981, ele quase não contou a ninguém. Desapareceu tão rápido quanto chegou. Depois veio Picardias Estudantis, Fast Times at Ridgemont High. E com ele, a primeira grande humilhação. Ele sentou-se em um cinema escuro, esperando seu momento apenas para descobrir com horror que suas cenas cruciais haviam sido cortadas. A tela ficou preta, e naquele instante, sua esperança também escureceu. Lembro-me de ter pensado que talvez o sonho tivesse escolhido a pessoa errada, recordaria ele. Mas a dor, como sempre, se recusou a deixá-lo ir. Essa dor se tornou seu mentor, sua musa mais sombria. Ele estudou a atuação com uma intensidade febril, fez testes incansavelmente, transformando o não em um ritual diário. Quando seu tio, o lendário Francis Ford Coppola, lhe ofereceu um papel em O Selvagem da Motocicleta, Rumble Fish, Nicholas aceitou, mas sob seus próprios termos. Ele o havia conquistado por mérito, não por piedade familiar. E então chegou o momento que o definiria para sempre. Ele mudou seu nome. O sobrenome Coppola se tornou Cage, uma homenagem dupla ao compositor vanguardista John Cage e ao herói da Marvel, Luke Cage. Eram símbolos de caos artístico e força indomável. Esse ato não foi uma estratégia de marketing, foi um renascimento. A partir daquele momento, ele jurou conquistar cada cicatriz. E ele o fez literalmente. Para o filme Birdie, 1984, exigiu que arrancassem 2 de seus dentes sem anestesia, apenas para sentir a agonia física que seu personagem carregava. Para A Força do Amor, Racing with the Moon, ele se isolou em um trailer frio, sobrevivendo com sopa enlatada, tentando esquecer como era o conforto. O resto de Hollywood o chamava de louco, intenso, perigoso. Ele chamava de verdade. Eu não estava buscando a fama, insistiu. Eu estava buscando a honestidade. Cada filme se transformou em um campo de batalha pessoal. Cada linha de diálogo, cada suspiro, era uma guerra entre quem ele era e quem ele se recusava a ser. E lentamente, o mundo começou a ver. O rapaz que uma vez varreu os chãos pegajosos de um teatro, agora estava sob luzes ofuscantes que finalmente permaneciam acesas. A fome, a humilhação, o desamor. Tudo se havia tornado combustível. O mesmo silêncio que uma vez o perseguiu na escuridão de sua infância, agora havia encontrado uma voz. E essa voz rugia em cada papel. A fama viria depois, mas o fogo já estava lá. Não nasceu do sucesso, mas da luta que o forjou. Cada noite sem dormir, cada rejeição, cada sussurro que dizia que ele jamais conseguiria, se tornou a isca para sua lenda. A dor não havia quebrado Nicolas Cage, havia feito ele arder, e esse fogo, agora aceso, jamais se apagaria. Às vezes, o universo espera anos antes de aplaudir você, e quando finalmente o faz, o som é estrondoso. Para Nicolas Cage, esse aplauso ressoou pela primeira vez em todos os cinemas do mundo em 1987. O veículo foi Feitiço da Lua, Moonstruck. Atuando ao lado da icônica Cher, sua energia selvagem, imprevisível e profundamente romântica transformou uma simples história de amor em um relâmpago capturado em filme. Foi quando as pessoas realmente me viram, ele diria mais tarde. Mas a fama, como logo aprenderia, é uma chama estranha. Aquece e queima ao mesmo tempo. As risadas, as luzes, as entrevistas, tudo veio de repente. E por baixo de todo aquele ruído glorioso, ele podia sentir que algo frágil e importante estava escapando. O silêncio que uma vez o havia protegido, o mesmo que ele lutara tanto para transformar, de repente, havia desaparecido. O aplauso estrondoso de Feitiço da Lua foi apenas o começo. O silêncio finalmente havia morrido, e em seu lugar nasceu um rugido ensurdecedor. Apenas 3 anos depois,
Em 1990, Nicolas Cage voltou às telas, mas não era o mesmo. Voltou mais barulhento, mais estranho, mais destemido. Coração Selvagem, Wild at Heart, irrompeu no prestigiado Festival de Cannes, não como um filme, mas como uma tempestade de caos e ternura que, contra todas as probabilidades, levou a Palma de Ouro. Os críticos, desconcertados, o chamaram de temerário. O público, fascinado, o chamou de autêntico. Cage já não estava atuando, ele estava sangrando na tela. Percebi então, ele recordou, que a loucura pode ser uma forma de verdade, mas essa verdade era uma chama perigosa, e quanto mais alto ele escalava, mais rarefeito ficava o ar. Em 1995, essa mesma verdade o consumiria por completo. Despedida em Las Vegas, Leaving Las Vegas, chegou às suas mãos. Não era um roteiro, era um abismo. O papel exigiu mais do que sua atuação. Exigiu um pedaço de sua alma, para interpretar um alcoólatra destruído, precipitando-se em direção à autodestruição. Cage borrou a perigosa linha que separa a interpretação da confissão. Eu não estava atuando. Ele disse suavemente anos depois, com o olhar perdido. Eu estava vivendo. Quando anunciaram seu nome na noite do Oscar, a multidão explodiu. Milhares de mãos aplaudindo, um mar de flashes cegantes. No entanto, no meio dessa tempestade de aclamação, ele sussurrou apenas para si mesmo. É isto que eu queria ou é apenas o que eu sobrevivi? O aplauso em seus ouvidos soava menos como uma vitória e mais como um luto. Ele havia conquistado a honra máxima, mas o silêncio que tanto temia ameaçava retornar. Então ele fez a única coisa que podia para afogá-lo. Mais barulho. Em meados dos anos 90, Nicolas Cage se transformou de ator cult em lenda de ação global. A Rocha, The Rock, 1996, Con Air, Rota de Fuga, Con Air, 1997. A Outra Face, Face Off, 1997. Foram sucessos de bilheteria épicos que incendiaram o mundo. O menino que uma vez dormiu em seu carro agora comandava 20 milhões de dólares por filme. Seu nome brilhava em letras gigantes de Los Angeles a Tóquio. A Rocha arrecadou 335 milhões. A Outra Face, mais de 245 milhões. Os números eram assombrosos, mas o preço também era. Ele filmava quase sem descanso. Dias de 20 horas, explosões intermináveis, noites sem dormir, memorizando falas sob o zumbido exaustivo das luzes de um trailer. Havia noites em que saía cambaleando do set, tremendo, com o cheiro de fumaça e suor grudado em sua pele. Ele sussurrava falas na frente de seu reflexo, apenas para lembrar quem ele era. Eu estava em toda parte, admitiu certa vez, e em lugar nenhum ao mesmo tempo. As câmeras o adoravam, mas o homem por trás delas desaparecia, pedaço por pedaço, tomada após tomada. Quando chegou Cidade dos Anjos, City of Angels, em 1998, o mundo viu uma mudança. Cage trocou as balas pela graça, interpretando um ser celestial que renunciou à eternidade apenas para sentir o amor humano. Era a arte refletindo a vida. Ele era um homem que tinha tudo, mas ansiava desesperadamente por algo real. Eu pensei que estava interpretando um anjo, ele refletiu mais tarde. Mas, na verdade, eu estava procurando um. O filme comoveu milhões, mas o deixou, paradoxalmente, mais sozinho do que nunca. E, inevitavelmente, começaram a surgir rachaduras. Olhos de Serpente, Snake Eyes, vacilou. E o Mandolim do Capitão Corelli, em 2001, se tornou um desastre de bilheteria, perdendo dezenas de milhões. Cada fracasso cortava mais fundo, não pelo dinheiro, mas pelo silêncio ensurdecedor que deixava para trás. No entanto, ele se recusou a cair. Então, veio A Lenda do Tesouro Perdido, National Treasure, em 2004. Foi um filme que rugiu nas bilheterias, arrecadando 347 milhões de dólares em todo o mundo
e o consolidou como um dos homens mais ricos de Hollywood, com uma fortuna estimada em 150 milhões. O adolescente que vendia pipoca agora lotava cinemas em todos os cantos do planeta. Sua história era a prova viva de que a fome pode se transformar em história. E, no entanto, sob aquele holofote ofuscante, algo mais silencioso e escuro se agitava. Os triunfos já não preenchiam o vazio. Os troféus já não aliviavam o cansaço. Havia noites, às 3 da manhã, em quartos de hotel anônimos, com as luzes da cidade piscando além do vidro, onde ele olhava seu reflexo e via duas pessoas, o mito e o menino. Aquele que uma vez sonhou com tudo e aquele que ainda procurava algo. Nicolas Cage havia conquistado Hollywood, mas a um custo que só ele podia sentir. Cada aplauso, cada flash de câmera era prova de que ele havia ganhado o mundo, mas talvez havia se perdido no caminho. O capítulo dourado de sua vida se esvaecia lentamente no crepúsculo. Uma verdade persistia após os aplausos. Mesmo o fogo mais brilhante deixa cinzas em seu rastro. E quando o fogo se extingue, o que resta é a fumaça. Nicolas Cage estava prestes a caminhar diretamente em direção a ela. Os flashes das câmeras, uma vez, o cegaram. Os prêmios brilhavam em suas mãos. Por um momento, no início da década de 2000, Hollywood parecia girar em torno de seu nome. Ele era o tipo de estrela que não apenas atuava, ele ardia dentro dos filmes. Estava no topo absoluto da indústria. Um Oscar brilhava em sua prateleira. Seu patrimônio superava os 150 milhões de dólares. Não era apenas famoso, era mítico. Todos os estúdios o queriam. E, no entanto, como a história nos lembra, o ouro é o metal mais pesado para carregar. No início, tudo era inebriante. Mas quando o barulho dos sets e das estreias se esvaecia, o silêncio se tornava ensurdecedor. Cage começou a preencher esse silêncio da única maneira que sabia. Com mais. Mais casas, mais arte, mais movimento. Mais de tudo, exceto paz. Para preencher o vazio ensurdecedor que o silêncio deixava, Nicolas Cage começou a construir um império. Ele não comprou apenas propriedades. Adquiriu reinos. Comprou mansões que pareciam roçar as nuvens. Uma inquietante propriedade gótica em Nova Orleans, sobre a qual pesavam rumores de ser assombrada. Um castelo na Inglaterra, cujas paredes de pedra exalavam história antiga, e até mesmo uma ilha privada nas Bahamas, onde a maré parecia se curvar em reverência. Suas garagens se tornaram templos sagrados à velocidade, Ferraris dormindo sob capas de seda e Rolls-Royce polidos à perfeição de um espelho. Colecionou meteoritos, crânios de dinossauros e quadrinhos de valor inestimável. Ele era um homem colecionando fragmentos de tempo e mito. Era excessivo, sim, mas também era estranhamente poético. Era como um homem tentando construir uma catedral impenetrável para proteger os fantasmas que viviam dentro dele. Havia manhãs em que a luz do sol se derramava sobre pisos de mármore, refletindo em molduras douradas e em montes de cartas não abertas. Havia tardes em que 12 portas maciças o separavam do silêncio do mundo exterior. E havia noites em que sua risada ecoava pelos corredores vazios do castelo, apenas para se apagar sem encontrar resposta. A riqueza material preenchia cada cômodo, mas não podia preencher o ar que ele respirava. O vazio continuava lá, maior do que nunca. E então, inevitavelmente, apareceu a primeira rachadura no espelho. Primeiro foram sussurros, impostos não pagos, negócios fracassados, milhões que se desvaneciam na névoa de contadores e extravagâncias. Em 2008, a crise financeira global atingiu o mundo como um trovão, derrubando impérios construídos sobre ilusões. A fortuna de Nicolas Cage, que parecia indestrutível, fraturou-se da noite para o dia. A Receita Federal, IRS, apresentou uma penhora devastadora de 6,3 milhões de dólares. O silêncio que ele tanto temia retornou. Mas desta vez, não era um silêncio pacífico. Era o silêncio da perda.
As casas, antes cheias de champanhe e festas, agora estavam caladas, colocadas em leilão. O castelo, a ilha, a casa assombrada, uma por uma, caíram. Foram vendidas a estranhos por uma fração de seu valor. Cage observou enquanto os carregadores levavam as relíquias de sua vida dourada. O eco do martelo do leiloeiro ressoava como um réquiem por um rei caído. Enquanto retiravam um piano, uma fotografia emoldurada escorregou das mãos de um trabalhador e o vidro se estilhaçou no chão. Por um longo momento, Cage ficou imóvel na porta, olhando o vidro fraturado, seu próprio reflexo partido ao meio. E pela primeira vez em décadas, ele não soube qual metade de si mesmo estava perdendo. Os repórteres chamaram de a queda de um rei. Mas os reis frequentemente caem em silêncio, e Cage se recusou a desaparecer. Eu me meti nisso, murmurou a imprensa com uma dignidade quebrada, mas firme. E eu mesmo vou sair. Então ele vendeu tudo o que pôde, não por orgulho, mas por pura sobrevivência. Cada venda era uma confissão pública, cada assinatura uma ferida. No entanto, o que ele perdeu não foi apenas dinheiro. Eram pedaços de um sonho que ele mesmo havia forjado no fogo. Os telefones que antes não paravam de tocar silenciaram. Os grandes roteiros pararam de chegar. Mas em vez de desaparecer, ele fez o impensável. Trabalhou. Trabalhou obsessivamente, desesperadamente. 4 filmes por ano, às vezes 5. Grandes produções de baixo orçamento, filmes independentes obscuros, ação direto para vídeo. Não importava o gênero. Eu não estava mais buscando a fama, disse anos depois. Eu estava buscando a redenção. Havia noites em que filmava até o amanhecer. Depois dirigia sozinho pelo deserto para dormir em um motel de beira de estrada que cheirava a poeira e café velho. Acordava antes da aurora, memorizando falas sob o zumbido de lâmpadas piscando. O homem que uma vez ganhou 20 milhões por filme, agora reconstruía sua vida, cheque por cheque. Ele foi ridicularizado por tabloides e transformado em memes, mas nunca quebrou. A dor ensina o que os aplausos não podem, disse ele suavemente. Ensina quem você é quando ninguém está vendo. Lentamente, a maré começou a mudar. Diretores independentes sérios começaram a chamá-lo, não pela lenda caída, mas pelo homem que havia atravessado o fogo e saído com cicatrizes, mas ainda brilhando. Joe, Mandy, Pig. Cada filme foi uma pequena ressurreição. Cada atuação, uma rebelião sussurrada contra o rótulo de fracassado. Através das cinzas de seu império, começou a arder um fogo diferente, mais calmo, mais puro, mais constante. Olhando para trás, ele não amaldiçoou a queda, chamou-a de graça. Talvez eu precisasse perder tudo, refletiu, para lembrar que atuar nunca foi sobre o dinheiro, era sobre a verdade. E quando o mundo lhe tirou tudo, a verdade foi a única coisa que restou. Os castelos haviam sumido, os carros estavam silenciados, mas algo muito mais brilhante havia sobrevivido. Às vezes, a tempestade não vem para destruir você. Às vezes, ela vem para limpar o céu para que você possa finalmente se ver. Mas a tempestade financeira não era a única batalha. As luzes noturnas de Los Angeles brilhavam como uma promessa frágil, dourada e sempre destinada a se desvanecer. É de partir o coração como o homem que conquistou o mundo na tela continuava perdendo cada batalha crucial de seu coração. Não por crueldade, mas por amar muito rápido, muito intensamente e quase sempre, na hora errada. Antes dos castelos e do caos, estava Christina Fulton. Ela era uma atriz com um fogo tranquilo nos olhos e uma risada que podia fazer a imensidão de Los Angeles parecer pequena. Eles se conheceram no final dos anos 80, logo quando tudo ao redor de Nicholas começava a florescer. Seu nome estava nos cartazes, seu rosto nas telas, mas quando ele olhava para ela, todo esse barulho se esvaecia. Pela primeira vez em anos ele não estava atuando.
Ele estava simplesmente sendo visto. Eram jovens, indomáveis e quase impossivelmente esperançosos. Houve um tempo, muito antes dos castelos e do caos financeiro, em que a única riqueza que Nicolas Cage conhecia cheirava a café fresco e talco de bebê. Em manhãs preguiçosas, em uma pequena casa longe do barulho de Hollywood, ele encontrou sua primeira âncora verdadeira. Seu nome era Christina Fulton, Tina. Naqueles dias, o ar se enchia com o som dela cantarolando melodias de jazz antigo, enquanto ele lia roteiros em voz alta, fingindo que a sala de estar era um set de cinema que só eles podiam ver. Suas noites não eram de estreias deslumbrantes, mas de longas caminhadas pela Sunset Boulevard, jantares de meia-noite em restaurantes baratos e conversas apaixonadas sobre os filmes que, um dia, sonhavam em fazer juntos. Em dezembro de 1990, esse algum dia tomou uma forma nova e poderosa. Seu filho, Weston Coppola Cage, veio ao mundo. Nicholas o segurou como se estivesse segurando a própria luz. Amigos próximos lembravam como sua voz mudava drasticamente quando falava do bebê. Tornava-se mais baixa, mais firme, cheia de um assombro quase sagrado. "Finalmente eu tenho algo real", confessou uma vez a um jornalista, com uma vulnerabilidade incomum. "Algo que não desaparece quando os créditos terminam." Por um breve e resplandecente momento, seu lar brilhava com a mistura impossível de canções de ninar e roteiros de cinema. Eram dois artistas jovens, aprendendo o ritmo incerto do amor e da paternidade. Mas a fama, como uma maré implacável, continuava a afastá-lo da margem. Um filme se transformou em 3, um local de filmagem em outro. As malas começaram a se alinhar no corredor como testemunhas silenciosas de sua crescente ausência. Christina criou seu filho majoritariamente sozinha, enquanto Nicholas vivia em quartos de hotel estéreis e sets alugados, perseguindo personagens fraturados que exigiam tudo dele, exceto o equilíbrio. A tragédia do amor deles não foi uma explosão, mas um esfriamento lento. A secretária eletrônica substituiu a conversa. Os boa noite se transformaram em mensagens de voz gravadas a milhares de quilômetros de distância. Em meados dos anos 90, os dois se afastaram tanto que nem mesmo o profundo amor por seu filho pôde salvar o silêncio glacial que havia crescido entre eles. A separação foi tranquila, quase gentil. Foi o esgotamento mútuo de duas pessoas desgastadas pelo peso do que uma vez quiseram tão desesperadamente. Ela ficou para construir um mundo para Weston. Ele seguiu em frente para construir mundos no cinema. Anos depois, quando perguntado sobre essa época, Nicholas não buscou desculpas. Apenas disse suavemente, com o peso do arrependimento: "Eu estava lá para o trabalho, mas deveria ter estado lá para eles." Às vezes, tarde da noite, ele ainda passa por aquela velha lanchonete na Sunset onde uma vez riram até o amanhecer. E por um momento, ele jura que ouve a risada dela novamente. Talvez o amor não seja destinado a durar para sempre. Talvez ele só precise durar o suficiente para nos ensinar quem somos. Há momentos em toda a vida que parecem uma pausa sagrada entre duas tempestades. Momentos tão tranquilos, tão suaves, que você quase acredita que o caos se foi para sempre. Para Nicolas Cage, depois da separação silenciosa com Fulton, esse momento teve um nome: Christina Sung. Era o início dos anos 90 e Hollywood finalmente se curvava a ele. Capas de revistas, câmeras piscando, filme após filme transformavam seu nome em uma marca global. Mas quando ele conheceu Christina, uma modelo com um sorriso fácil e uma calma que podia silenciar qualquer sala, todo aquele ruído ensurdecedor se atenuou até se tornar um sussurro. Ela não estava deslumbrada pela fama, pela fortuna ou pelo fogo selvagem em seus olhos. Ela gostava do homem por baixo de tudo isso, aquele que ainda parava para ver o pôr do sol na Mulholland Drive e fazia carinho em cães de rua no set. O homem que ansiava pela quietude, mas que nunca soube como viver dentro dela.
O romance deles foi do tipo que as pessoas descrevem como demasiadamente bonito para durar. Ele era indomável. Ela era equilibrada. Ele vivia nos extremos. Ela vivia no balanço. No entanto, de alguma forma, eles se encontraram no meio. Jantares à luz de velas, risadas que pareciam um respiro, noites que terminavam com sonhos sussurrados em vez de manchetes escandalosas. Pela primeira vez em anos, Cade não estava perseguindo nada. Ele estava simplesmente em casa. Quando ele a pediu em casamento, ele o fez da única maneira que sabia. Grandioso, destemido, como em uma cena de filme. O restaurante brilhava com luz âmbar, violinos tocando suavemente ao fundo. Na frente de uma sala silenciada, ele se ajoelhou. Cristina disse sim, e por um instante, até o caótico Hollywood pareceu parar e ouvir. Mas o destino, como sempre na vida de Cade, tinha outros planos. Semanas antes do casamento, o passado retornou. Ele se cruzou novamente com Patricia Arquette, a mulher que ele havia perseguido obsessivamente por quase 10 anos. O sonho que nunca pôde esquecer completamente. As velhas faíscas, enterradas sob anos de fama e outros relacionamentos, reacenderam. E o mundo tranquilo e equilibrado que ele havia construído com Cristina começou a tremer. Ela viu nos olhos dele antes que ele tivesse que dizer uma única palavra. O amor nem sempre precisa de confissão. Às vezes, a traição está escrita no silêncio entre as respirações. Cristina Sang foi embora silenciosamente, deixando para trás apenas o anel. Um círculo perfeito que, de repente, parecia demasiado frágil para sustentar o peso do que estava por vir. Eles nunca falaram com amargura um do outro. Algumas histórias não terminam em raiva. Elas simplesmente se desvanecem com graça. Anos depois, Cade diria sobre ela: "Ela foi a paz que eu não soube guardar." Foi o último capítulo tranquilo antes da verdadeira tempestade. Porque na próxima vez que Nicolas Cage abriu seu coração, não seria para a paz. Seria para o fogo. Dizem que cada homem tem uma história que o define. E quase sempre, essa história não é uma vitória, mas um amor. Um amor tão feroz que grava seu nome na eternidade, mas deixa o coração em pedaços. É cruel como o destino nunca chega quando você está pronto. Ele sempre aparece quando seu coração ingenuamente já está comprometido com outro. Para Nicolas Cage, esta verdade atingiu com a força de um destino inevitável. Faltavam apenas algumas semanas para seu casamento com a tranquila e estável Cristina Sang. Ele tinha a promessa, a paz, o anel, e então ele a viu novamente. Patricia Arquette. O nome por si só foi uma faísca. E, de repente, o ar na sala mudou. O barulho de Hollywood se desvaneceu, o murmúrio do champanhe, os flashes das câmeras, as risadas, tudo se dissolveu em um silêncio absoluto. Porque esta não era uma nova tentação. Era um fantasma que regressava de uma década atrás. Era a mulher que ele havia perseguido através de anos, oceanos e a própria razão. Era o único amor que nunca, jamais, pôde enterrar por completo. Para entender o poder daquele momento, devemos retroceder a 1987, a uma modesta delicatessen em Los Angeles que zumbia com luz de neon. Ela tinha 20 anos, uma aparição radiante, quase intocável. Ele tinha 23, ainda indomável, não moldado pela fama e destemido. O suficiente para confundir o destino com uma simples coincidência. Em poucas horas após conhecê-la, com uma certeza que assustava, ele disse que queria se casar com ela. Patrícia riu suavemente, como quem consente a um louco bonito. Em vez de um sim ou um não, ela lhe deu uma lista. Uma lista que soava mais como mitologia grega do que como romance. Encontrar uma orquídea negra. Conseguir um autógrafo do escritor mais solitário do mundo, J.D. Salinger. Trazer-lhe a estátua de um homem congelado do Himalaia. Era, claro, um não brincalhão. Uma forma gentil de lhe dizer que ele estava sonhando.
Mas para Nicolas Cage, não foi uma rejeição. Foi um voto. Ele passou os anos seguintes perseguindo essas tarefas impossíveis, cruzando cidades, lutando contra o tempo e a própria lógica. Seus amigos chamaram de uma obsessão perigosa. Ele chamou de fé. Ela se tornou minha estrela polar, disse ele mais tarde. Eu não estava perseguindo-a. Eu estava perseguindo a ideia de que algo puro ainda podia existir. Quase 10 anos haviam se passado. Ele havia aprendido dolorosamente a viver sem ela. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Mas lá estava ele, à beira de um novo começo, prestes a se casar com a paz, Christina Sang, quando o destino lhe colocou à frente o fogo, Patricia Arquette. O destino começava de novo. Em questão de meses, o casamento com Christina foi cancelado e ele estava casado com Patricia. Eram duas almas convencidas de que sua paixão avassaladora podia vencer o tempo, a distância e todos os fantasmas que viviam entre eles. E por um tempo, pareceu que tinham razão. Aqueles primeiros anos não foram uma vida normal. Foram cinematográficos em todos os sentidos. Dirigiam com a capota abaixada pelo deserto em plena noite, os faróis cortando ouro na escuridão, cantando a plenos pulmões músicas de discos antigos que só eles sabiam de cor. Alugavam motéis pequenos na estrada para lugar nenhum, pediam serviço de quarto ao amanhecer e deixavam bilhetes de amor escondidos em malas semi-embaladas pouco antes que os sets de filmagem os separassem novamente. Os amigos os descreviam como algo perigoso e elétrico. Era como ver um relâmpago se apaixonar pela gasolina, disse um deles. E por um tempo funcionou. Eram duas tempestades dançando juntas em vez de colidir. Eles não apenas se amavam, eles acreditavam honestamente que estavam reescrevendo o que o amor poderia ser. Mas a realidade sempre cobra seu preço. Mesmo as chamas mais brilhantes projetam as sombras mais escuras. Lentamente, a risada começou a se desvanecer entre as tomadas de seus filmes. A distância física entre os sets de filmagem se tornou, milímetro por milímetro, a distância entre seus corações. A fama construiu muros invisíveis entre eles. Muros feitos de longas ausências, aniversários perdidos e boa noite, ditos através do ruído estático de um telefone. Anos depois, Patrícia o admitiria com uma honestidade brutal. Estávamos apaixonados pela ideia do amor, não um pelo outro. E Cage, com uma dor silenciosa, acrescentou. Ardeu brilhante e depois se consumiu, mas enquanto durou, pareceu eterno. No ano 2000, a casa que uma vez ressoou com risadas havia caído em um silêncio pesado. Os jantares esfriavam na mesa antes de serem tocados. A fama lhes havia dado absolutamente tudo, exceto a força mais simples, a força para ficar. Quando o fim chegou, não foi com gritos nem raiva, foi com fadiga. Uma mala semi-embalada ao lado da porta. Uma luz acesa em um quarto agora vazio. Embora o casamento deles tenha durado 6 anos no papel, a verdade é que eles realmente viveram juntos menos de um ano. Foram 2 meteoros que arderam intensamente no mesmo céu apenas por um momento, antes de se afastarem em direções opostas. Não tiveram filhos. E quando o fim chegou, não houve brigas amargas, nem processos, nem rancor. Apenas silêncio e 2 corações aprendendo a soltar com uma graça inesperada. Anos depois, quando os jornalistas se atreviam a perguntar sobre ela, a voz de Cage, geralmente tão controlada, tornava-se frágil. Ela foi uma tempestade, sussurrou ele uma vez. Bonita, aterrorizante. E acho que sempre a ouvirei ao longe. Após Patrícia, ele se enterrou no trabalho. Não o fez para esquecê-la, mas para sobreviver a ela. A indomabilidade de seu caráter permaneceu, mas agora carregava o peso da lembrança. Era a dor de um homem que havia amado sem armadura e pagou o preço em pedaços de sua alma. É cruel como o amor pode destruir você e definir você ao mesmo tempo. Patricia Arquette foi exatamente esse paradoxo.
A mulher que quase o consumiu por completo e, ao mesmo tempo, a única que o fez sentir-se completo. A tempestade de Patricia Arquette não arruinou a vida de Nicolas Cage. Ela revelou a sua alma. E quando as pessoas, anos depois, lhe perguntam por que diabos ele continua acreditando no amor depois de tanta destruição, ele apenas sorri. É o tipo de sorriso que só pertence a quem se lembra, porque já viveu o tipo de amor que a maioria das pessoas só vê nos filmes. O tipo que arde demasiado brilhante para durar, mas que, de alguma forma, nunca deixa de brilhar na distância. O fogo daquela relação mal havia esfriado. Não demorou muito após seu último adeus. Apenas um ano depois que seu casamento com Patricia se desvaneceu na lembrança, o destino apareceu novamente. Desta vez, não era um fantasma do passado, mas um ícone do presente. Seu nome era Lisa Marie Presley, a filha do rei do rock and roll. Mas para Nicolas Cage, um homem que entendia o fardo de uma linhagem famosa, ela não era um legado. Era, segundo suas próprias palavras, uma faísca tranquila. Ele viu uma mulher que carregava tanto o peso de seu nome quanto a dor de sua própria e profunda solidão. Eu não me casei com Lisa porque ela era filha de Presley, insistiu Cage uma vez. Eu me casei com ela porque eu a amava. Ainda assim, o mundo observava fascinado enquanto dois corações feridos, ambos nascidos no meio de mitos culturais, tentavam construir algo real sob o brilho ofuscante da história. A conexão deles foi imediata, estranha e inegável. Eles se conheceram no ano 2000, um momento em que a fama para ambos havia se tornado rotineira e a solidão insuportável. Ela lamentava a sombra de seu pai. Ele tentava escapar da sua. Juntos, encontraram uma calma frágil. Era o tipo de calma perigosa que parece destino, pouco antes de se tornar tragédia. O amor deles começou como um filme bonito demais para ser real. Ele lia poesia sob as estrelas. Ela colocava discos de Elvis ao fundo, cantarolando a voz que a havia criado e definido. Passavam noites escondidos em seu iate, manhãs na varanda, tardes inteiras escondidos do mundo. Era pacífico, disse Cage uma vez a um amigo com uma voz cheia de alívio. Era como respirar depois de quase se afogar. Por um breve momento, parecia que o caos finalmente havia se acalmado. Eles se casaram em agosto de 2002. As manchetes rugiam. A filha do rei se casa com o príncipe selvagem de Hollywood. Mas sob o brilho do casamento, havia algo frágil. Eram duas pessoas desesperadas para encontrar a normalidade, tentando construir um amor com os pedaços ainda afiados de seus passados. Não demorou muito para que as rachaduras aparecessem. O problema fundamental era que eles eram muito semelhantes, apaixonados, orgulhosos e incrivelmente impulsivos. Em um momento estavam rindo, no seguinte reinava um silêncio glacial. Suas discussões explodiam como tempestades de verão, bonitas, elétricas e absolutamente destrutivas. E então veio a noite que se tornou lenda. Em uma ponte, sob a luz amarela e doentia dos postes de rua, as palavras cortaram mais fundo do que ambos pretendiam. Em um acesso de desamor puro, Nicholas arrancou sua aliança de casamento, um símbolo de $65 mil de eternidade, e a atirou com fúria no rio escuro. Um amigo próximo diria mais tarde, não foi raiva, foi dor em movimento. O anel atingiu a água e desapareceu. O som foi definitivo, como uma promessa se quebrando para sempre. Na manhã seguinte, arrependido, ele contratou mergulhadores para procurá-lo. Mas o rio guardou seu segredo. Estava perdido, engolido pela mesma corrente que havia levado tantos de seus sonhos. Suponho que algumas coisas não são destinadas a serem encontradas novamente, disse ele aos repórteres anos depois. Eles se reconciliaram brevemente, atraídos pela mesma força magnética que os havia condenado. Mas em novembro, o casamento havia terminado. Durou 109 dias. Não houve escândalo, nem traição. Apenas, como disse Lisa Marie,
Duas pessoas que queriam tudo muito cedo, muito forte. Nos meses seguintes, Nicholas se tornou mais quieto. Não falou mal dela, nem ela dele. Ambos procurávamos algo que já havíamos perdido. Ela admitiria. Para Cade, a perda não era sobre fama ou orgulho. Era sobre a beleza fugaz de algo que quase foi perfeito. Um momento que parecia redenção e terminou como um déjà vu. Às vezes, quando filmava perto da água, ele ficava em silêncio por um momento, observando as ondulações se espalharem e desaparecerem. Um membro da equipe disse uma vez que era como se ele estivesse ouvindo o som do ouro afundando. Talvez estivesse. O rio ficou com o anel, mas ele ficou com o peso da lembrança. Talvez algumas coisas estejam destinadas a serem perdidas, disse ele suavemente, para que nos lembremos do seu peso. Menos de 2 anos haviam se passado desde que aquele anel afundou sob o rio. E Nicolas Cage, ainda carregando o eco dessa perda, não estava procurando por amor. Mas às vezes, o amor não encontra você em um tapete vermelho. Às vezes, ele encontra você silenciosamente em um pequeno restaurante de sushi em Los Angeles, da maneira mais ordinária possível. Ele tinha 40 anos, estava cansado do mundo e era notoriamente imprevisível. O eco do anel de Lisa Marie afundando no rio ainda ressoava em seus ouvidos. Ela tinha 20 anos, uma jovem garçonete chamada Alice Kim, com olhos gentis e uma firmeza que irradiava uma paz quase desconhecida para ele. Aconteceu em um modesto restaurante de sushi. Não houve nada glamouroso naquele momento. Sem flashes de câmeras, sem champanhe, sem grandes declarações. Apenas um homem pedindo o jantar e uma mulher sorrindo de volta, sem saber que estava prestes a mudar a vida dele. Ela chegou quando eu mais precisava de paz, diria Cage mais tarde. Ele não precisava de mais fama, nem de mais fogo. Ele precisava de paz. O que se seguiu foi uma história de amor que surpreendeu a todos, até mesmo a ele próprio. Eles se casaram naquele mesmo ano, em 2004. O mundo arqueou as sobrancelhas. Os tabloides sussurraram sobre a chocante diferença de 20 anos. Mas Nicholas não se importou. Para ele, não era um escândalo. Era a sua salvação. Alice o ancorou de uma maneira que ninguém mais havia conseguido. Acabaram-se os castelos góticos, o caos impulsivo e as câmeras constantes. Eles viviam de forma simples. Frequentemente cozinhavam em casa ou davam longos passeios de carro, assistindo a filmes antigos juntos. Quando seu filho nasceu em 2005, Cage lhe deu um nome que era um símbolo poderoso, Kal-El, o nome kryptoniano do Superman, seu herói de infância. Era a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que a vida podia começar de novo. Amigos próximos diziam que nunca o tinham visto mais feliz. O homem que antes precisava de mansões e Ferraris, agora vivia em momentos, dando a mamadeira ao filho ao amanhecer, preparando o café da manhã antes de ir para o set, deixando bilhetes de amor para Alice na geladeira. Ela foi a primeira pessoa que me fez sentir seguro sendo eu mesmo, lembrou um amigo próximo. E então, vieram as verdadeiras tempestades. Não as do coração, mas as do mundo real. Hollywood havia seguido em frente. As fortunas haviam se desvanecido. O império de 150 milhões de dólares que ele havia construído desmoronou sob o peso de impostos e dívidas colossais. Já não havia ilhas privadas para escapar, nem salões de mármore para se esconder. Mas através de todo o colapso, Alice permaneceu. Quando o mundo zombava dele e as manchetes gritavam falido, ela sussurrava em seu ouvido, vamos superar, juntos. Durante 12 longos anos, ela foi sua âncora. Viveram discretamente, criando o filho longe das câmeras, reconstruindo sua vida, uma pequena alegria de cada vez. Ela não era apenas sua esposa, era sua melhor amiga, sua bússola quando todas as luzes se apagavam. Ela é a razão pela qual eu não me perdi por completo, admitiu Cage uma vez com uma honestidade brutal.
Quando todo o resto desapareceu, ela ainda estava lá. Para um homem que não havia conhecido mais do que extremos, ela lhe deu equilíbrio. Para um homem que viveu afogado no ruído, ela lhe deu silêncio. Mas até mesmo a paz tem suas estações. Com o tempo, à medida que as dívidas eram pagas e a carreira de Cade encontrava um novo e mais humilde caminho, algo suave começou a se desvanecer. O mundo já não exigia seu fogo. E nessa nova calma, os dois que antes eram inseparáveis começaram a se afastar. Não houve traição nem gritos, apenas a lenta erosão da proximidade. É o tipo de distância que ocorre quando duas pessoas crescem em ritmos diferentes. Em 2016, eles se separaram tão silenciosamente quanto se conheceram, sem tabloides, sem amargura. Ela foi minha melhor amiga, disse Cade. Simplesmente nos separamos. Algumas histórias de amor não são destinadas à eternidade. Elas são destinadas a salvar a sua vida. Alice Kim chegou quando ele mais precisava ser salvo, e partiu, com graça, quando ele finalmente havia encontrado a paz. 3 anos haviam se passado desde que Alice saiu de sua história. E por um tempo, Nicolas Cage vagueou silenciosamente. Não estava perdido, mas estava sem âncora. O homem que finalmente havia encontrado a paz estava de repente cercado de silêncio novamente. Depois de 12 anos, disse ele suavemente, você esquece como é estar sozinho. Ele continuou trabalhando, viajando, se movendo. Qualquer coisa para escapar do eco dos quartos de hotel vazios. Essa é a armadilha da solidão. Ela não grita, apenas espera. E às vezes, quando o silêncio se torna demasiado pesado, as pessoas buscam barulho. Para Nicholas, esse barulho foi Las Vegas. Era 2019. Tarde da noite, bebida demais, fantasmas demais. As luzes de neon da cidade se dissolviam como lembranças antigas. E em algum ponto entre a risada e o esgotamento da alma, ele conheceu Erika Koike, uma maquiadora. Impulsiva, imprevisível. E por uma noite fugaz, ela pareceu a liberdade. Talvez fosse isso que ele perseguia, um pulsar que não fosse o seu. Na névoa do uísque e do neon, eles se casaram. Rápido, barulhento, temerário. O tipo de decisão que você toma quando tenta esquecer quem você tem sido. 4 dias depois, as manchetes explodiram. As manchetes explodiram como uma piada cruel. Nicolas Cage anula casamento após 4 dias. O mundo riu. Os tabloides se banquetearam, celebrando a queda final do rei excêntrico. Mas por trás do ruído ensurdecedor da zombaria, na suíte daquele hotel de Las Vegas, havia apenas silêncio. Novamente, o mesmo silêncio. Cage solicitou a anulação, declarando com uma voz quase inaudível. Eu não estava em meu juízo perfeito. Não era uma desculpa legal, era uma confissão devastadora. Às vezes, até mesmo os corações mais fortes não se quebram com uma explosão, mas colapsam em silêncio, por puro esgotamento. O casamento de 4 dias se tornou uma piada internacional, mas para ele foi um espelho brutal. Refletiu o quão fundamentalmente cansado ele havia se tornado. Anos de fama desmedida, décadas de perdas profundas, amores que arderam como sóis e a solidão que sempre retornava. Aquela noite em Las Vegas foi menos sobre loucura do que sobre ser tragicamente humano. Quando perguntado sobre isso, Cage não se defendeu. Não culpou ninguém, apenas sorriu com uma tristeza infinita e disse: foi um erro, mas talvez eu precisasse dele para lembrar onde está a linha. Não havia mais um império para proteger. Apenas um homem que havia vivido demais, sentido muito profundamente e que finalmente aprendeu que até mesmo a liberdade pode ser sua própria gaiola. Aquele breve e estranho capítulo não foi sobre amor. Foi sobre tocar o fundo do poço o tempo suficiente para lembrar o que significava se levantar novamente. Em 2020, aos 56 anos, Nicolas Cage havia vivido vidas suficientes para 10 homens. O mundo o havia visto ascender como um foguete, cair em desgraça, amar loucamente, perder tudo e se reconstruir das cinzas.
Mas por trás de cada manchete, cada atuação febril, cada tempestade, havia um anseio silencioso que nunca o abandonou. E então, do outro lado do mundo, em uma pequena galeria de arte no Japão, esse anseio finalmente encontrou sua resposta. Seu nome era Riko Shibata. Ela tinha 26 anos, gentil, de voz suave e com olhos que carregavam a quietude que ele havia perseguido por toda a sua vida. Ele estava lá para uma exposição de arte entre filmagens. Ela estava lá simplesmente para ver a beleza. Nós nos conhecemos por acaso, disse ele mais tarde, mas pareceu graça. A conexão deles não foi um incêndio, foi um amanhecer. Eles começaram como amigos, longas caminhadas, silêncios confortáveis, refeições simples. Pela primeira vez em sua vida adulta, Nicholas não estava tentando impressionar ninguém. Não havia caos, nem fogo, nem manchetes esperando do lado de fora da porta. Apenas paz. Ela é muito quieta, disse ele uma vez com um sorriso. E eu falo muito. Talvez por isso nos encaixamos tão bem. Em sua calma serena, o passado finalmente parou de ressoar. Em 2021, eles retornaram a Las Vegas, a cidade de sua maior humilhação. Mas desta vez, não foi um erro impulsivo. Eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima no Hotel Wynn. Sem espetáculo, sem frenesi, apenas família, amigos e uma data escolhida com um propósito sagrado. 16 de fevereiro, o aniversário de seu falecido pai. Pareceu uma bênção, compartilhou Cage suavemente, como se meu pai estivesse lá. Para o homem que uma vez foi definido pelos extremos, a simplicidade daquele dia era sagrada. Os anos que se seguiram foram os mais calmos de sua vida. Em setembro de 2022, eles deram as boas-vindas à filha, August Francesca. Cage, agora se aproximando dos 60, descreveu a paternidade desta vez como um milagre silencioso. Amigos dizem que ele acorda cedo, prepara o café da manhã e passa horas simplesmente observando a filha explorar o mundo. Não há iates, não há tapetes vermelhos, apenas risadas ecoando em quartos iluminados pelo sol. Após décadas de caos, disse ele uma vez, eu encontrei a paz, não na fama, mas na risada tranquila da minha esposa e filha. O homem que uma vez comprou castelos e ilhas, agora passa os fins de semana cuidando do jardim ou cozinhando comida japonesa com Riko. Eles viajam pouco, vivem simplesmente e sorriem frequentemente. Ela é a calma depois de todas as tempestades, ele disse a um entrevistador. E eu a agradeço por cada dia tranquilo. Pela primeira vez, Nicolas Cage não parece perseguido pelo passado, apenas grato por ele. A dor, as perdas, o caos, todos os pedaços quebrados que outrora o definiram, agora parecem os degraus que o trouxeram até aqui. Quando lhe perguntaram recentemente se ele ainda acredita no amor, ele riu suavemente. Sim, disse ele, mas é diferente agora. Não são mais fogos de artifício, é a luz de uma vela que não se apaga. Suas palavras não carregavam atuação, apenas verdade. Porque depois de décadas sendo o espírito indomável e imprevisível de Hollywood, Nicolas Cage finalmente se tornou algo muito mais raro, um homem contente. E assim, a história que começou no ruído ensurdecedor de um lar desfeito e no caos da fama, termina na quietude. O homem que outrora perseguiu tempestades, agora acorda ao lado de um mar tranquilo, com a luz caindo suavemente sobre seu rosto e a risada de sua filha preenchendo o ar da manhã. Ele construiu muitos mundos na tela, impérios, fantasias, caos e glória. Mas nenhum tão bonito quanto o que ele vive agora. Um lar pequeno, um coração firme e um amor que não pede nada mais do que presença. Para Nicolas Cage, a paz nunca significou a ausência de fogo. Significou aprender a deixá-lo brilhar suavemente, sem consumir tudo em seu rastro. Hoje, aos 61 anos, o homem que foi o sinônimo do caos em Hollywood vive uma vida tão radicalmente diferente que quase parece outra existência.
Ficaram para trás os dias em que sua simples assinatura movia milhões nas bilheterias, quando aviões particulares e muros de castelos definiam o sucesso. Hoje, ele não acorda com os flashes das câmeras, mas com o murmúrio suave do Oceano Pacífico fora de sua casa em Malibu e a pequena voz de sua filha pedindo o café da manhã. Para um homem que ardeu, caiu e ressurgiu mais vezes do que se pode contar, essa calma não é um retiro. É uma redenção arduamente conquistada. Mas essa redenção não foi apenas espiritual, foi brutalmente financeira. Após perder uma fortuna estimada em 150 milhões de dólares durante seu colapso em 2008, Cage teve que reconstruir sua vida a partir das fundações. Ele se recusou a declarar falência, escolhendo em vez disso a rota mais dura: enfrentar cada centavo da dívida de frente. Durante a década seguinte, trabalhou incansavelmente, aceitando 4 ou 5 papéis por ano, despejando cada dólar ganho para pagar o que devia. Em 2017, contra todas as probabilidades, ele havia feito o impossível. Pagou até o último centavo. "Eu me meti nisso", disse ele uma vez. "Então tive que me tirar disso eu mesmo." Hoje, seu patrimônio é estimado em modestos 25 milhões de dólares. Não é extravagante para os padrões de Hollywood, mas cada dólar foi ganho com esforço, cada posse escolhida com significado. Sua casa em Malibu, avaliada em 8 milhões, olha para o oceano através de janelas do chão ao teto, um lugar projetado mais para a reflexão do que para o espetáculo. Ele ainda possui uma vila em Las Vegas, um eco silencioso dos anos em que acreditava que a beleza precisava ser grandiosa para ser real. Mas na maioria dos dias, ele escolhe a simplicidade. Sem frotas de iates nem exércitos de assistentes, apenas alguns amigos de confiança e a família que finalmente lhe deu paz. Para o mundo, pode parecer que ele tem menos. Para Nicolas Cage, é tudo. Ele ainda ama máquinas, mas agora ama aquelas que têm histórias. Em sua coleção descansam os poucos carros que sobreviveram aos anos de liquidação. Um Corvette de 1963, uma Ferrari Enzo e um Lamborghini Miura que ele chama de sua oração de domingo. Eles estão guardados não como troféus de status, mas como lembranças do homem que uma vez viveu muito rápido. Os relógios extravagantes, o crânio de dinossauro, o meteorito, tudo se foi. "Aprendi que o peso das coisas pode afogar você", confessou. "Eu só guardo o que me lembra quem eu fui, não o que eu possuí." Hoje ele usa um modesto Seiko e uma aliança de casamento que, como ele brinca, finalmente ficou na minha mão. A paternidade se tornou seu maior e verdadeiro luxo. Sua filha, August Francesca, nascida em 2022, agora preenche seu mundo com pequenas aventuras, caminhadas matinais na praia, pintura a dedo na varanda e histórias para dormir que às vezes terminam com ele cantarolando velhas canções de Elvis. Seu filho mais velho, Weston, agora músico e pai, tem um relacionamento restaurado com ele. "Cometi erros", diz Nicholas, "mas nunca deixei de amá-los. A família é o único legado que não se desvanece." Essa humildade financeira também o transformou em um dos filantropos silenciosos de Hollywood. Ao longo dos anos, ele doou mais de 5 milhões de dólares para causas próximas ao seu coração, incluindo 2 milhões para a Anistia Internacional para ajudar na reabilitação de criança-soldado e 1 milhão para as vítimas do furacão Katrina. Ele nunca torna isso público. "Doar", disse ele uma vez, "é como eu pago o aluguel pelos erros que cometi." Quando ele trabalha agora, é por escolha, não por desespero. Seus filmes recentes como Pig e Dream Scenario mostram um homem sem medo de envelhecer, sem medo de sentir. Cada papel carrega uma verdade silenciosa, que a sobrevivência pode ser elegante e que a arte ainda cura. "Eu não busco mais a fama", ele sorri. "Eu busco a honestidade." Seu ritmo diário é a definição da simplicidade. Ele se levanta às 6 da manhã, toma café com sua esposa Rico, medita, escreve em seu diário, dá um passeio por seu jardim,
onde cultiva rosas para sua filha e tomates para seus jantares. As noites terminam com o som das ondas contra os penhascos. Sem tabloides, sem pressa. Apenas gratidão. A história de Nicolas Cage, no final, não é sobre riqueza recuperada ou fama sustentada. É sobre a coragem profunda e silenciosa de começar de novo. Nicolas Cage caiu das torres mais altas da celebridade, de um mundo de ruído e fúria, apenas para descobrir a verdade mais simples de todas. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que as verdadeiras riquezas não são encontradas em cofres frios, nem nas manchetes estrondosas da imprensa. A verdadeira riqueza é encontrada nos momentos silenciosos, quase invisíveis, quando o amor e a paz finalmente se encontram e decidem ficar. Sua jornada nos deixa uma profunda reflexão, uma que ele mesmo sussurrou. Talvez a tempestade nunca tenha querido me destruir. Talvez ela só tenha vindo para limpar o terreno, para me ensinar a construir melhor. E ele aprendeu muito. Deixou de construir castelos de pedra e começou a construir um lar baseado na gratidão, no perdão e na presença. Talvez essa seja a mensagem que sua vida extraordinária deixa para todos nós. Que os maiores tesouros da vida não são as coisas que colecionamos ou acumulamos, mas as coisas que somos corajosos o suficiente para perdoar. A vontade de reconstruir das cinzas e a sabedoria para valorizar o simples. Se esta jornada, através do caos e da calma, tocou seu coração, deixe-nos saber. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você admira a resiliência de Nicolas Cage? Sua voz importa mais do que você pensa, pois é um testemunho da fé no espírito humano. E enquanto esta história se desvanece em seu quadro final, desejamos a vocês, queridos leitores, a mesma paz que ele finalmente encontrou. Desejamos a vocês um coração firme, ancorado na gratidão, um lar cheio de risadas sinceras, e uma vida rica em saúde, amor e aquela alegria tranquila que não precisa da aprovação de ninguém. Que sejam abençoados não com o que brilha, mas com o que realmente perdura, paz em sua alma, força em seus dias e a riqueza gentil de um coração feliz, 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 um coração feliz.